Olá, Jovem Lux, meu nome é Ronaldo Mendes, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Remember. Hoje estou aqui para tratar sobre o último capítulo do Boruto. Hoje estou aqui para falar sobre o capítulo 79 do Boruto. Então, se você quiser saber um pouco mais, não deixe de acompanhar depois da vinheta. E aí galera, antes de mais nada, antes de eu dar continuidade com o assunto, não deixe de curtir, compartilhar no final do vídeo, comentar. E para aqueles que estão me vendo aqui pela primeira vez, não deixe de se inscrever para ativar o sininho e receber notificações de vídeos novos, beleza? Pessoal, hoje estou aqui para falar sobre o último capítulo do Boruto. E eu confesso para vocês que até me surpreendi com tudo que ocorreu durante esse capítulo. Creio que muita gente tá, entre aspas, como posso dizer assim, meio dividido, né? Porque eu confesso para vocês que me decepcionei um pouco, mas também me emocionei um pouco. Para quem não sabe, o final do último capítulo se resultou ao tento de Boruto e o Kawaki. O Kawaki simplesmente tomou a decisão de querer eliminar o próprio Boruto, mesmo não tendo a decisão apoiada pelo Hokage. E o Kawaki simplesmente fez com que o próprio Naruto e a Hinata fossem mandados para uma outra dimensão. A partir daí ele toma a decisão, os dois têm um embate e acontece finalmente a cicatriz no olho direito do Boruto. Para muita gente, esse tipo de ação foi com que fosse meio preguiçoso da parte do Kishimoto. Muita gente relevou em relação a isso, mas também creio que existem pessoas que estejam chateadas por ter esse tipo de roteiro preguiçoso. Beleza, ok. Já no começo do capítulo a gente já percebe que toda Konoha em si está indo atrás do Kawaki justamente para encontrar sobre o paradeiro do Naruto, né? Então assim, durante o capítulo a gente vê o Kawaki fugindo graças à ideia do Momoshiki, que desde que botou o karma do Boruto, sempre fala que o Boruto ia perder tudo ao seu redor. E aí o que acontece, né? Aí daí a gente vê o próprio Shikamaru o próprio Amado entrando em conexão com o Shikamaru e falando, poxa, eu preciso do Kawaki para que possa ter uma esperança de trazer a minha filha de volta. Para quem não sabe, a Delta é uma criação do Amado que faz com que se lembrasse da filha dele. E o Shikamaru de forma nenhuma não aceita esse tipo de pedido, realmente não aceita de forma nenhuma, porque o Amado, ele praticamente unificou o karma do Kawaki para com que realmente ele tivesse o poder necessário para trazer a filha dele de volta, mas existia também uma situação que até o próprio Amado fazia com que o Kawaki não tivesse mais forças para seguir em frente, apenas com uma simples palavra, da mesma forma como ele conseguia fazer com a Delta. E assim, Shikamaru ele não aceita de forma nenhuma, e durante esse capítulo a gente vê duas coisas que realmente chamam a atenção. A Ida sentindo, vendo tudo que estava ocorrendo, simplesmente ela sai do lugar onde ela estava com a representante, com a Sarada, e vai atrás do próprio Kawaki. E lá, uma coisa que realmente me chamou a atenção, que pela primeira vez o Kawaki junto com a Ada tem aquele contato emocional, né? Para quem não sabe, a Ada sempre foi apaixonada pelo Kawaki, porque, claro, mais que ela tivesse aquele poder de sempre chamar atenção para aquelas pessoas em si, para ela se sentir amada, não era uma coisa que fosse à vontade, praticamente é uma coisa obrigatória, mas ela mesma se gostava porque ela se sentia amada, mas ela realmente, o que ela queria de verdade é ter esse carinho do Kawaki por ela. E o que é mais interessante é justamente o próprio Kawaki começa a conversar de uma forma tão íntima sobre tudo que está ocorrendo. Porque a gente percebe durante esse capítulo que o próprio Kawaki não queria que nada desse tipo de situação ocorresse, né? Porque até mesmo fala, né? Poxa, se realmente fosse uma pessoa comum, não estava rolando tudo isso. Até o próprio Kawaki pensa, se fosse ele trazendo essa desgraça para Konoha, simplesmente a galera em si estava tudo ok.
O ruim do próprio Kawaki é porque não é nada mais nada menos que o Boruto, que ele considera como irmão, e também nada mais nada menos que é o filho do Naruto, em que, querendo ou não, o Kawaki criou um certo sentimento de gratidão que até muitas vezes é mais forte do que a gente poderia imaginar. E até o próprio Kawaki, ele sente isso de uma forma tão pesada, que aí chegou ao extremo de simplesmente conversar com a Anda sobre essa situação. Isso aí é até interessante, né? Não sei se é muito clichê, mas de alguma forma é interessante sim. E ok, a Ada começa a entender todo aquele sentimento, de todo aquele desejo, porque o Kawaki ele não queria que, como eu falei, não queria que tudo aquilo passasse. Aí a partir daí, eu tava até comentando com um amigo meu, que eu concordo com ele, que foi uma coisa, sei não, foi uma coisa que me deixou muito chateado, porque a partir daí surge um poder tão magnífico da Ada, tão magnífico, que é um poder que se chama onipotência. E a capacidade desse poder em si é como se ela atribuísse a uma realidade diferente, como simplesmente ela conseguiu suprir o desejo do Kawaki em relação ao Naruto. O que acontece? A partir desse momento que ela utiliza esse poder, faz que o próprio Kawaki seja o filho do Naruto. E o Boruto em si é um forasteiro que, por ingratidão, simplesmente tomou a decisão de querer eliminar o Naruto. Eu confesso pra vocês que poxa, Kishimoto, era a única saída que tu tinha, a única saída que você poderia apresentar, porque no meu ponto de vista eu achava que o próprio Kawaki ele tinha que se esconder, porque muita gente não queria entender, até entendo seus conceitos, mesmo sendo um pouco radicais, né? Porque essa proteção em cima do Naruto realmente começou a tomar caminhos radicais, que era compreensível de toda forma, mas o Kishimoto simplesmente teve essa ideia, fazer esse pelo poder da Enda, e fazer com que virasse uma realidade diferente no mundo inteiro. Isso me deixou meio preocupado, porque o meu medo é que o próprio Kishimoto comece a se perder diante de tudo isso que está ocorrendo dentro da história. Então assim, o que acontece? Realmente o Kawaki pressente isso, e a partir desse momento, o pessoal de Konoha começa a caçar o próprio Boruto, que não entende nada, mas ele simplesmente ele escuta da boca do Momoshiki que ele simplesmente iria perder tudo em sua volta. E a partir daí começa a entender. E a partir daí muita gente já começa a ver o Boruto como um vilão da história. É isso que se resume durante esse capítulo todo. Essa mudança radical, como eu falei, agradou e dividiu ao mesmo tempo. Porque justamente como eu falei, aquela cicatriz ocorrida com o Boruto simplesmente para mim foi uma prática de roteiro de cara que é preguiçoso, sendo sincero com vocês. E esse capítulo demonstrou mais uma vez que o próprio Kishimoto ficou sem saída. Simplesmente ele só supriu um desejo do Kawaki, que muita gente pode considerar um certo pouco de inveja da parte dele. Claro que muita gente também vai interpretar outras questões, mas a gente vê isso. Claro que o próprio Kishimoto demonstra que o Kawaki não é invejoso, ele não quer tomar o lugar de ninguém, simplesmente ele quer proteger aquele ser que de alguma forma tratou ele de uma forma igualitária. Isso que aconteceu. Mas para mim, essa decisão em si do Kishimoto mudar totalmente o universo justamente para a vontade de um desejo do Kawaki, isso pode deixar a galera em si muito, como posso dizer assim, muito indesejável justamente do Naruto. Porque é como se o Otsutsuki sempre mandou em tudo, e a Kaguya é apenas uma simples alarme diante de tudo que está ocorrendo dentro do Boruto. Isso é uma verdade. Não sei se a galera está preparada para ouvir isso, mas é o que eu estou pensando, é o que eu tô admitindo dentro de todo o contexto. Pode ser que a galera considere um capítulo muito bom, mas da minha parte, o capítulo deixou muito a desejar. Eu não sei como é que o próprio Kishimoto vai se sair sobre tudo isso, não sei que caminho ele vai tomar, porque que a partir daí, a gente ainda está esperando pelo time, pelo salto do tempo, a gente tá esperando como é que Koji vai até avançar a Konoha, porque o Koji ainda está lá, preparando o exército dele para invadir Konoha. E agora tem essa questão, né? O próprio Boruto
se tornar apenas um forasteiro, um traidor, um ingrato. O Kawaki não, a partir de agora se chama Kawaki Uzumaki. Uzumaki Kawaki. Kishimoto, me ajude. Me ajude. Me surpreendeu. Mas me surpreendeu confesso, de uma maneira negativa. Porque eu sempre, pessoal, eu amo muito essa obra, de verdade. Mas eu não tenho medo de admitir de forma nenhuma que se tiver alguma coisa que não me agrade, eu não tenho essa rabo preso simplesmente admitir uma coisa. Infelizmente foi o que aconteceu. Então, poxa, poderia planejar um pouco melhor. Mas o Kishimoto é o tipo de pessoa que aí te surpreende, mas te maltrata ao mesmo tempo. Esse capítulo foi isso. Gostei da conexão entre o Kawaki e a Ada, mas também eu não gostei do desenrolar dessa animação. Então, vamos ver no que vai dar. Então, o capítulo foi bom em alguns aspectos, mas ruins em outros aspectos. E, infelizmente, pode ser considerado um dos piores capítulos do Boruto. É exagero meu? Não sei. Isso aí vai depender de vocês, mas eu estou apenas soltando aqui a minha opinião. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Esperar mais 30 dias, quero saber para onde vai ocorrer. Eu vou acompanhar até o fim, não vou deixar de acompanhar até o fim, porque eu quero ver até onde vai a genialidade do Kishimoto. Quero saber se vai me surpreender ou me decepcionar. Mas é como sempre nessa questão de surpreender e decepcionar, a gente sempre leva um tempo exagerado que é de 30 dias. Muita gente questiona que o certo era para ser a cada 15 dias, mas o Kishimoto e a Johnny Jump simplesmente resolvem manter os 30 dias. E a gente está nessa brincadeira já faz mais de 5 anos e tá ok. Eu quero saber da opinião de vocês, o que realmente vocês acharam do capítulo. Se eu estiver errado, pode comentar aí, que para mim não tem problema nenhum, não tem besteira nenhuma. Mas, como eu falei, eu dei apenas minha opinião sincera. Isso não significa que eu não deixe de gostar da Boruto. Tem os seus pontos bacanas e interessantes. Mas também, se for para contestar alguma decisão do Kishimoto, eu vou contestar sem mesa nenhuma. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, comentem, compartilhem. E mais uma vez, para aqueles que estão me vendo aqui pela primeira vez, não deixe de se inscrever, ativar o sininho e receber notificações de vídeos novos, beleza? Então é isso, pessoal. Até a próxima. Valeu!